E aí, galerinha do Cartola, beleza? Estamos aqui ansiosos para a nova temporada 2016. Eu tô aqui muito ansioso. Tô fazendo esse vídeo para como um tutorial mesmo das principais tópicos, falando sobre valorização, táticas, estratégia, alguns erros comuns que vale para o geral. São mais dicas gerais enquanto a temporada não começa. Assim, conforme for passando a temporada, eu vou fazendo vídeos sobre a rodada, mas eu tô fazendo um manual assim para alguns iniciantes e para o pessoal assim que quer entender melhor de valorização e tudo mais, para tirar algumas dúvidas, algumas táticas, algumas dicas bacanas que todo cartoleiro devia saber. Então, bora! Então, pessoal, bora falar um pouco sobre valorização. Bom, as 3 primeiras rodadas são muito importantes. Na verdade, as 2 primeiras são as mais importantes pro decorrer do campeonato. Então, aí fica sempre essa pergunta que o pessoal sempre fica na dúvida: o que eu faço na primeira rodada? Valorizar ou pontuar? Então vamos lá com os principais tópicos dessa rodada 1. O que fazer? Então, essa rodada ela é onde a gente terá o maior ganho de cartoletas e também a maior perda. A gente pode tanto ganhar muito quanto perder muita cartoleta. Então eu coloquei aqui foco total em valorização, porque é a rodada principal, a rodada chave. Aqui você pode ganhar em torno de 30, 40 cartoletas, dependendo do seu desempenho você ganha até mais que 50. Então é uma rodada que dá sim para focar em pontuação, mas não arriscar tanto que nem nas outras rodadas. Mais para frente você vai poder arriscar. Também apostar em jogadores baratos que não precisam daquelas grandes pontuações para conseguir valorizar. Por exemplo, você pega um meia que chute bastante, ele custa, sei lá, 5, 6 cartoletas. Qualquer chute que ele der a gol, tirar uns 3, 4 pontos, ele já vai dar alguma valorização. Se ele fizer gol ou der assistência, ainda melhor, porque ele vai ter uma valorização de 8, 9 cartoletas, o que vai te ajudar muito mais para frente. Então foca agora em valorização nas 2 primeiras rodadas e depois o resto do campeonato você fica tranquilo para arriscar em um time mais caro, apostar nos craques que custam um pouco a mais do que o preço do mercado, dos outros jogadores do mercado. Então siga essas dicas que você vai ter um grande desempenho ao decorrer do game. Um exemplo aqui bom de valorização da primeira rodada é o Rodinei. No ano passado, o lateral da Ponte, ele custava 4 cartoletas, fez uma pontuação de 14,3 pontos, foi contra o Grêmio, todo mundo apostava que ia tomar muitos gols, realmente tomou 3, perdeu SG, porém ele deu 2 assistências e mais alguma roubada de bola e tal, conseguiu fazer uma grande pontuação. E olha o quanto que ele conseguiu valorizar, 10 cartoletas. Então aqui na rodada 1, menos é mais. Quanto mais barato o seu time, melhor para você valorizar, porque você não vai precisar de grandes pontuações. E se caso ocorra uma grande pontuação de algum jogador, vai ter essa valorização igual que o Rodinei teve, de 10 cartoletas, que é muita coisa. 10 cartoletas para um jogador só na primeira e talvez na segunda rodada você consiga isso. Ao decorrer do campeonato não vão ter mais grandes ganhos igual na primeira. E um exemplo ruim, que é o que eu pedi para evitar jogadores caros nessa rodada, é o Vitor do Atlético. No ano passado ele era o goleiro mais caro, se eu não me engano, 28 cartoletas, negativou na primeira rodada e olha o tanto que ele desvalorizou. Por isso que eu disse, essa rodada tem as maiores valorizações e maiores desvalorizações. Então, principalmente em goleiro, não aposte em goleiros caros durante as 5 primeiras rodadas pelo menos, porque eles têm grande chance de negativar se tomar gol, é complicado. Então tente evitar ao máximo. Pessoal, seguindo aqui a rodada 2, ela é uma rodada que serve para você aumentar o seu patrimônio, para quem
quer realmente seguir essas dicas e ter um grande desempenho no game, porque as 2 primeiras rodadas são essenciais para você ter muita cartoleta, ficar rico logo e não passar perrengue depois. É uma rodada que não é que nem a primeira, que a primeira é a mais difícil, porque qualquer palpite que você tente é uma aposta, você não sabe como os times vêm. A única base que tu tem para escalar é como eles vêm nos estaduais. Muitas vezes os times que vêm bem nos estaduais começam mal o Brasileirão, então não tem como saber. Na rodada 2 não tem, assim, você não vai arriscar mais tanto, porque tu para valorizar é tranquila. Até coloquei aqui que é a rodada mais simples e fácil de valorizar. Por quê? Porque é uma média. Tu só tem que pegar jogadores valorizados, fique bem claro, valorizados, não desvalorizados. E valorizados com preço bom. O que é isso? Com preço assim, que ele tem uma média próxima ali do preço dele, assim, dividindo por 2, é claro. Você vai calcular a pontuação dele da primeira rodada, você soma ali 1 ponto, 2 pontinhos na segunda, tira uma média, e se ele ficar com uma média próxima do preço dele, é uma ótima para continuar valorizando. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, o Rodinei, como eu já tinha falado anteriormente, ele é era uma boa aposta para a segunda rodada, continuar apostando nele, porque ele tinha 14 pontos para um preço de 14 cartoletas. Um jogador de 14 cartoletas, ele precisa de mais ou menos uma média entre 5 e 6 pontos para ele continuar valorizando. Eu fiz aqui uns cálculos meio na base da... Assim, só exemplificando mesmo, se no caso da segunda rodada ele tirasse 0 pontos, se ele zerasse na rodada, olha a média final como ele ia ficar. 14.3 mais 0 dividido por 2 daria uma média de 7.15 pontos. Mesmo se ele zerasse na segunda rodada, ele continuaria com uma boa valorização. E isso acontece assim, é ótimo porque tu não precisa assim arriscar tanto. Você já tem uma fórmula meio que preparada ali. A rodada mais fácil para você aumentar patrimônio e valorizar. Porque você só precisa saber um pouquinho de matemática e já era. Agora, um jogador assim, que não é uma tão boa aposta assim, se apostar, um jogador caro que foi bem na primeira. O Diego Souza, ele custava 22 cartoletas, fez a maior pontuação da rodada e subiu para 32 cartoletas. Porém, ele é muito caro. Se você continuasse apostando nele, ia correr um risco muito grande, porque um jogador de 32 cartoletas, ele vai precisar de uma pontuação assim de 10, 11 pontos de média para continuar valorizando. E eu fiz aqui o mesmo exemplo que eu fiz no anterior. Se ele tirasse 0 pontos, ele ia ficar com uma média de 9.45 pontos, então ele ia ficar um pouco abaixo da média para valorizar. Ele ia desvalorizar assim pouco, mas ele ainda ia desvalorizar. Então só é uma boa apostar em jogador assim se ele for assim, se você focar em pontuação e quiser que ele pontue bem, você tenha certeza que ele vai pontuar bem e coloque ele. Do contrário, não vale a pena. Voltando aqui para o caso do Vitor, eu falei que não era para se apostar em jogador desvalorizados. Por quê? Porque a tendência dele é continuar desvalorizando ainda. Eu fiz aqui um exemplo que vai elucidar melhor essa ideia. Olha, ele fez uma média de menos 1.9. Para o preço dele, 20 cartoletas, ele ia precisar de uma média de aproximadamente 7 a 9 pontos. E olha o quanto ele teria que fazer na segunda rodada para ele atingir essa média. Ele teria que mitar muito e tirar 20 pontos na segunda rodada, para ele conseguir uma média de 9.05 e valorizar, não tanto assim, ele ia valorizar um pouco só, mas é muito ponto ele precisaria fazer. E tu correria um risco dele negativar de novo. É o segundo cálculo que eu fiz ali, hipotético. Ele ia ficar com uma média pior ainda. Ele ia baixar de menos 1.9 para menos 1.95.
Pro preço dele, ele ia continuar desvalorizando muito ainda. Ele ia perder em torno de 5 cartoletas, mais ou menos, no mínimo. Então, fica essa dica. Não aposte em jogadores desvalorizados. A não ser que ele vá... que tu tenha muita certeza que ele vai mitar e o preço dele não seja tão alto assim. Se ele tiver em torno de 10 cartoletas, até que compensa. Eu vou explicar isso melhor nas dicas da segunda rodada, quando for o caso. Mas é só para vocês terem uma ideia melhor, para não ficar muita dúvida quanto a isso. E é isso aí, pessoal. E outra dica para a segunda rodada é: se você pontuou muito bem mesmo na primeira rodada e conseguiu uma valorização de mais de 50 cartoletas, já saia na frente enquanto os outros estão focando em pontuação em valorização na segunda rodada. Já saia na frente deles e foque você em pontuação, porque já é uma grande salto que tu dá na frente dos seus concorrentes, porque você já tem um patrimônio bacana, não precisa aumentar tanto. Então já foca em pontuação e já saia na frente nas ligas aí que tu estiver disputando, beleza? Para quem apostou no Rodinei na segunda rodada, seguiu as dicas no ano passado, olha aí, ele agradece, olha que menino bonito. Agora vai começar o quadro, encontrando o amor pro Rodinei. Não, brincadeira, pessoal, bora seguir em frente aqui com as dicas. Quem não seguiu as dicas certinho, perdeu cartoletas e foi apostar em jogadores caros que nem o Vitor, olha aí a carinha de felicidade dele. É isso aí, o que tu prefere, valorizar bem e se dar bem depois, ou querer pontuar e já ficar todo ferrado pro resto do campeonato? Bom, seguindo aqui, rodada 3, Hora da Verdade. Ou seja, ela é uma rodada assim que já não tem mais tanto ganhos assim, o mercado já está meio que se estabilizando, está começando a se estabilizar. A única regra aqui que tu tem que focar assim é jogadores com média boa em relação ao preço. Tu tem que ter jogadores assim que tem uma média perto ali do preço e que ele não precise fazer uma grande pontuação para continuar assim valorizando. A meta aqui não é ganhar cartoletas, na verdade é não perder muitas cartoletas. Você já pode focar em pontuação, já começar a focar em pontuação a partir dessa rodada, que não vai ter tanto perigo assim. Mas é claro que não vai apostar assim em jogadores que ainda estão assim com uma média muito baixa e um preço lá em cima, né? Tem que ter consciência, tem que equilibrar bem as coisas, equilibrar o time, colocar uns que valorizam mais, outros que valorizam menos, beleza? A terceira rodada é isso, não tem muito o que falar dela. Algumas observações só, pessoal, assim, jogadores expulsos e suspensos, eles aparecem zerados nas rodadas que eles forem voltar, mas eles não estão com aquele zero lá. A última rodada dele não é o zero. Você tem que clicar nele e ver quando ele foi suspenso, quando ele foi expulso, quanto que ele fez. Ele pode ter sido, por exemplo, suspenso com amarelo e ter feito uma pontuação de 10, 11 pontos. E tu vai correr algum risco de desvalorizar nele se ele não for tão bem, então fica muito esperto. É um erro muito comum das pessoas fazerem isso e acabarem assim não entendendo depois porque desvalorizou. Jogadores que estreiam após a primeira rodada também é uma boa observação de se dar. Quando ele for estrear, por exemplo, ele estreia na quinta rodada. O que vale a valorização dele quando ele estreia é a valorização da primeira rodada. Então não vai colocar um cara caro na quinta ali falando, o mercado já está estabilizado. Tu ainda corre sérios riscos de perder cartoletas com ele. Então, assim, jogadores que estreiam, tem que ter muito cuidado na hora de apostar. Tem que ser uma aposta assim bem consistente mesmo, para assim valer a pena. Valorização nas rodadas seguintes, a partir da terceira ele começa a estabilizar o mercado, e da quarta é como todo mundo já sabe. Quem não sabe, é só assim, o jogador foi melhor que a rodada anterior, ele tende a valorizar. Então não tem muito segredo. E agora podem arriscar à vontade, e é isso aí, bora mitar.
Bom pessoal, a primeira parte do vídeo foi isso. A gente falou mais sobre valorização. Acompanhe a segunda parte do manual do cartoleiro, que eu vou postar falando sobre táticas, estratégia de jogo, alguns erros comuns e falar algumas novidades do Cartola 2016. E é isso aí, espero que tenha gostado, dê like aqui embaixo, se inscreva no canal que vai estar muito bacana esse ano. E bora para mais uma temporada, abraço!